Olá pessoal, eu sou Ionice Lourenço, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje nós vamos iniciar um programa que nós vamos falar sobre lidar com as emoções, falar sobre o comportamento humano e nós iremos trazer sempre alguns especialistas para estar junto conosco para complementar estes assuntos. Hoje nós vamos trazer um tema super importante. No mês de abril, exatamente no dia 2 de abril, é considerado o dia da conscientização do autismo. É um tema super importante, um tema bastante falado, mas que traz muitas dúvidas. E eu trouxe hoje comigo a Flávia, gostaria que a Flávia se apresentasse, a Rosana e a Ingrid. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, Flávia. Olá, eu sou Flávia Chimelo, sou fonoaudióloga, formada pela Unesp, sou especialista em saúde coletiva e atualmente faço mestrado na área de comunicação pela USP. Olá, meu nome é Rosana Dantas Morales, eu sou formada em pedagogia, sou especialista em psicopedagogia, tenho curso de aprimoramento em TDAH e dislexia e neuroanatomia pela Faculdade de Medicina do ABC. Sou orientadora educacional em uma escola super bem conceituada em Guarulhos. Atualmente faço parte também como voluntária num grupo de pesquisa da Unifesp, no ambulatório de cognição. Olá, sou Ingrid Susan, sou psicóloga, sou especialista em transtorno do espectro autista, formada pela Faculdade Metropolitana São Carlos do Rio de Janeiro. Hoje eu queria falar também de um fato super importante, né? A cor azul, né? O autismo hoje ele é representado pela cor azul, porque grande parte hoje dos diagnósticos são dos meninos, né? Os meninos hoje são muito mais diagnosticados com o autismo do que as meninas. E queria hoje a Flávia começasse a falar um pouquinho pra gente sobre o que é o autismo, Flávia, que você pudesse explicar um pouquinho melhor para nós. O autismo é um transtorno, né, no neurodesenvolvimento. Ele afeta as áreas de comportamento, social, psicológico da criança, né? Então ele vai acompanhar a criança ao longo da vida, né? Então a gente identifica esse transtorno provavelmente, né, na idade até os 3 anos, e depois a gente dá continuidade ao acompanhamento. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a idade ideal para fechar esse diagnóstico, né? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, né, extremamente clínico, é feito através de observação direta no comportamento, de uma entrevista com os pais e os responsáveis, que é super importante porque se trata de uma avaliação, né, de uma observação bem detalhada. E a gente precisa assim, tomar muito cuidado quando a gente fala dessa observação clínica, né? Os médicos, então, eles têm um olhar clínico, né, diante de todas as observações que são feitas pelos pais, né, diante dos comportamentos, enfim, né? Os sintomas, eles costumam estar presentes antes dos 3 anos de idade, mas é possível esse diagnóstico por volta dos 18 meses. Por quê? Por que nessa fase dos 18 meses? Porque é onde a criança inicia a fala, né? Então, quando a criança apresenta uma dificuldade na fala, um atraso na fala, é muitas vezes nessa fase que aí há uma grande percepção desses sinais, né? E aí a Ingrid vai falar bem disso, sobre os sinais, né? Então, assim, é super importante que esse diagnóstico seja feito sobre as observações de comportamento, porque não existe exames, não existe testes que se façam para se descobrir o autismo, né, através da observação do comportamento. Sim. Uma coisa que a Flávia falou, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno que acontece durante a infância. A gente sabe que existem muitos adultos hoje que não têm um diagnóstico e são autistas, principalmente mulheres.
É engraçado isso, mas a gente tem encontrado. Muitas vezes, quando você faz uma avaliação neuropsicológica, a avaliação neuropsicológica ela é uma avaliação minuciosa dos aspectos atencionais, de memória, de controle inibitório, né? Controle inibitório é o inverso da impulsividade, que é a capacidade que eu tenho de inibir comportamentos inadequados em determinadas situações. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é super importante hoje no diagnóstico de autismo, junto com um neurologista, um neuropediatra, o olhar da escola, né, do psicopedagogo, é super bacana. A Ingrid vai falar dos sinais, depois eu queria falar um pouquinho sobre a fala também. Atualmente estamos falando de intervenção precoce. Essa intervenção é de extrema importância e o quanto antes nós podemos, que os cuidadores, os pais, a escola, os profissionais, os pediatras, que eles ficam atentos a esses sinais de risco, né, do desenvolvimento, para que possam encaminhar essa criança para uma equipe para fazer uma avaliação. E esses sinais de risco que eu vou falar agora, eles não são para diagnóstico, eles são para iniciar uma avaliação com um profissional e os profissionais vão indicar as intervenções necessárias naquele momento. É inadequado quando a gente ouve falar, né, de um profissional, vamos esperar mais 6 meses para reavaliar, ou então ele vai desenvolver no tempo dele. Não, hoje em dia a gente não fala mais, não se pode mais passar essas informações e ficar aguardando, né? Hoje em dia a gente já está falando sobre a neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade são as janelas de aprendizagem da criança que ocorre até os 3 anos de idade. E aí se a gente fica esperando 6 meses para fazer uma nova avaliação, passar com uma nova consulta, a gente já perdeu essas janelas, que é onde o cérebro está aprendendo mais, absorvendo mais as informações do ambiente, né? Por isso é muito importante também a estimulação, né? A criança às vezes chega pra gente sem o diagnóstico fechado, mas a gente já começa um trabalho de intervenção precoce ali, né? A gente começa a estimular essa criança tanto na fala, comportamental, né? Para ter um melhor prognóstico depois. A gente já aproveita essa janela da neuroplasticidade, né, que está em desenvolvimento o cérebro da criança para a gente poder ter um avanço melhor com ela. Sim, e os sinais mais significativos que levam as famílias a buscarem os atendimentos hoje por volta de 12 meses, quando o bebê começa a falar, e nessa idade o bebê já começa a pronunciar algumas palavras, ele começa a balbuciar, mamã, papá, e isso aí as famílias já começam a ficar em alerta, né? E compara essa criança com outras crianças da idade, ou até mesmo com o desenvolvimento do irmão. E aí ela percebe, né, que alguns comportamentos estão suspeitos, né, de alguma coisa tá diferente naquele desenvolvimento. Aos 6 meses, o bebê já tá começando a falar, e aí quando é uma criança que você suspeita que está dentro do espectro, essa criança, esse bebê já não se comporta, já é um comportamento modificado, né? E quando você olha pro bebê, você olha pro rosto dele, e ele não olha para você, isso são sinais, né? Ele não mantém um olhar, ele desvia esse olhar. Esse contato ocular é muito importante, é um dado significativo para as avaliações, né? Quando ele está mamando e aí ele não mantém um contato visual com a mãe, desde bebê. Então, isso também é muito importante. O sorriso também. Por volta de 1 ano, 1 ano e meio, você dá um sorriso para a criança e a criança te devolve. E as crianças dentro do espectro, elas não compartilham. Você dá o sorriso e elas não devolvem. Então elas têm prejuízos nesse compartilhamento, né, social, já desde pequenininho. E por volta de 1 ano, você já percebe que a criança, quando você chama, ela não ouve. Ela não responde. E aí os pais falam, eu acho até que ele parece ser surdo, porque eles não respondem quando é chamado. E observamos também o apontar social. Esse apontar social é por volta de 1 ano e meio. Mas é difícil para a família entender esse apontar social, porque é um apontar compartilhado. Eu compartilho uma informação, por exemplo, eu vi um cachorro.
E aí eu aponto para a mãe o cachorro, eu tô falando do cachorro, eu tô compartilhando uma informação. E dentro do espectro não, a criança tem muita dificuldade em apontar, ela tem prejuízo nesse compartilhamento e ela usa os adultos para fazer essa interação. Ela não compartilha a informação. Ela quer alguma coisa, ela não compartilha, que ela deseja aquele brinquedo, alguma coisa. Só complementando a fala da Ingrid, né? É importante também para a gente ter um diagnóstico diferencial, realizar todos os exames auditivos, né? O BERA, a audiometria comportamental, para ver se a criança realmente não escuta ou se ela apenas não responde aos sons quando é chamado, ou é uma questão mais comportamental. O BERA é um exame objetivo, no qual a criança não precisa responder, né? E ele vai indicar o quanto a criança ouve, se ela ouve ou não. A partir de que idade? O BERA, desde bebezinho, já pode estar fazendo. Uma outra coisa que eu acho que é interessante são os movimentos estereotipados também, né? Sim. Que às vezes, não sei se eu faço, que a criança faz muito mão, assim, né? O bebê já começa a brincar, né? com a mãozinha. Tem, às vezes, uma coisa que é super importante também a gente dizer, é não fazer o autodiagnóstico. É sempre importante levar em um especialista, porque se hoje você olha o DSM, que é o nosso manual diagnóstico, ou o CID, que também é o nosso manual diagnóstico da Organização Mundial da Saúde, se você pega lá os sintomas, você vai achar que você tem tudo. Então, é importante que o que diferencia isso é a intensidade, a frequência e o prejuízo social que isso causa na minha vida. Então, é importante que se você desconfia de algo, principalmente depois de tudo que as especialistas falaram, que você possa levar hoje, principalmente num neuropediatra, né, num psicólogo, que possa fazer essa identificação. Mas, assim, o que eu acho importante dizer é dos movimentos estereotipados. Não sei se em algum momento também vocês iriam falar sobre a ecolalia, né? Vai falar depois ou a gente ia falar agora ainda, porque faz parte de um dos sinais também, né? A ecolalia é a repetição que você traz. A gente ouve alguém dizer, olha, a mamãe é bonita, e eu fico, olha, a mamãe é bonita, olha, a mamãe é bonita, olha, a mamãe é bonita. Essa é a ecolalia imediata. E tem a ecolalia tardia, que eventualmente eu ouço algum programa de TV, um desenho, vamos supor, sou marinheiro Popeye. E eu fico, eu sou marinheiro Popeye, eu sou marinheiro Popeye, eu sou marinheiro Popeye. Então isso também faz parte, está dentro do espectro, né? Então é super importante também, eu acho que a gente colocar essas características. A queixa mais frequente que chega nos consultórios é que os pais chegam com a queixa de meu filho parou de falar. Em torno de 1 ano e meio, 2, a criança desenvolveu e aí acorda e não fala mais, ele regrediu. É o autismo regressivo. Ele regride e aí ele para de falar, ele para o contato com o mundo, né? E eu acho que o importante também de tudo isso, né, quando a gente percebe esses sinais, já se recomenda um tratamento sem esperar um diagnóstico, né, porque podem demorar anos. A pessoa pode chegar na idade adulta e ainda não saber que ela é um autista. Sim, é super importante isso. Exatamente. E aí também a gente está falando de uma doença pública mundial. Sim. Né? Então a gente tem que considerar que há áreas do Brasil hoje que não tem um único profissional treinado para atender o autista. Né? Existem profissionais de excelência, mas são poucos. E ainda há se caminhar muito ainda em cima de todos esses estudos, né? Existem tratamentos bem eficazes, mas o que a gente precisa considerar muito, e é muito importante, é que a família precisa se tornar parte integral do tratamento, porque a família é o aspecto mais importante. Então, todo o tratamento que é dado por todos os especialistas, em casa, esse tratamento, ele precisa ser reforçado, né? Porque a gente, na verdade, como profissionais, a gente usa muito
comportamentos reforçadores, né? Então é super importante que a família esteja presente em todos os... O que você fala sobre independente do diagnóstico, a gente fazer os tratamentos, isso é mega importante, porque na psicologia a gente tem uma fala que para nós o importante não é muitas vezes trabalhar o diagnóstico, é trabalhar os sintomas. No autismo, muito interessante, às vezes é o que eu digo muito para os pais quando eu faço avaliação neuropsicológica, que é interessante que talvez a criança no autismo tenha o diagnóstico, porque o autismo, diferente dos outros, como o TDAH também, a criança ela não tem nenhum sintoma físico que vai mostrar que ela tem algum transtorno. É e diretamente daí comportamental. a mãe, o pai e a própria criança recebe um tratamento de preconceito imenso, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Como que é isso? Meu filho é autista, né? E agora? O que eu faço? Como é isso? Eu entro num processo de luto. Como funciona hoje para os pais isso? É imprescindível os profissionais dar o suporte necessário, com a atitude de acolhimento a essa família, né? Apoiando e fornecendo orientações claras, e apontando alternativas e possibilidades para aperfeiçoar o desenvolvimento dessa criança, né? O acompanhamento de um psicólogo faz necessário para sustentar essa família nesse momento, né? Porque a família acabou de passar por um processo de suspeita ou de avaliação, então ela precisa sim de uma equipe para poder ser a base dela e acompanhar ali, esclarecer, orientar, né? Porque é autista, e para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? O que eu começo a fazer? Eu tenho que levar no médico, porque até então, quando é bebê, é consulta com o pediatra. Só que agora ele é bebê e ele tem autista, então ele precisa de algumas outras intervenções. E a gente fala, quanto mais cedo começar, melhor essas intervenções. Então não dá pra gente ficar esperando. E aí essa equipe tem que estar preparada para acolher essa família, né? Uhum. Essa fase de acolhimento é muito importante, né? Os pais chegam bem receosos no consultório. O que eu faço? Qual o direcionamento a tomar agora? Meu filho vai falar? Meu filho não vai falar? Tem a diferença também dos autistas verbais e não verbais, né? Tem autistas que falam e tem autistas que não falam. Então a gente tem que desenvolver e explicar isso para o pai, que o nosso trabalho também é trabalhar, o nosso trabalho é abordar as questões social da criança e fazer com que eles se comuniquem, né? Seja lá na fala ou gestual, né? A comunicação alternativa também é muito importante. E a comunicação alternativa, ela é bastante usada nas escolas, né? Sim, até por conta dos quadros, dos murais, das rotinas, enfim, né? Então, todo esse processo de comunicação alternativa é bem importante para o tratamento também do autismo. Eu queria falar uma coisa também importante, que a gente teve uma alteração expressiva do DSM-4 para o DSM-5, que hoje, no DSM-4, a gente tinha mais ou menos 5 classificações de autismo, né? Hoje a gente só tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a gente tem a diferenciação de leve, de moderado e de grave, tá? E um outro fator importante também é sobre a fala. A fala, ela era considerada como um sinal do autismo. Hoje ela pode ser também, ela pode estar dentro do movimento estereotipado da comunicação social, mas ela não é mais, porque hoje muitos outros transtornos, muitos outros problemas, também a criança pode ter o problema na fala. Então ela já não é mais aquela... A gente pode ter autista não verbal, pode ter autista não verbal, mas ela não é mais uma daquelas características que englobavam no DSM-4, se eu não me engano, que ainda era Por exemplo, no DSM-4 a gente tinha o Asperger, que ainda tem muita gente que não gosta que tire o termo, porque o Asperger é aquele autista leve, né? Que vai ter provavelmente um aprendizado durante a vida.
o moderado e o grave provavelmente vai ter talvez um comprometimento intelectual. Por isso que é sempre importante a gente, além de fazer todo o acompanhamento, que a gente também possa fazer uma avaliação, que a gente possa entender como vai ser aí a progressão dessa pessoa durante a vida. Né? Quando você observa uma criança, por exemplo, que tem dificuldade nessa comunicação, você pergunta para ela como que foi na escolinha, ela não consegue responder como foi o dia. Ela não consegue te perguntar, você tá bem? Mãe, tudo bem? Se ela estiver nervosa, tá tudo bem? Não. Ela fala, mas ela não tem essa intenção, essa comunicação social. Isso é importante destacar, porque às vezes os pais ficam bastante preocupados, né? Mas ele fala, tá, ok, ele fala, mas ele não tem intenção. Né? Fala funcionalidade. E a compreensão também que a gente fala, que a gente chama dos provérbios, que é cachorro que ladra não morde, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Sim, eles não entendem. E eles não têm essa compreensão, que a compreensão para ele é exatamente aquela que a gente está falando, né? E tudo isso também é importante dizer isso para a família, inclusive até explicar isso para as pessoas que estão ao redor, os professores, que muitas vezes não conseguem ter essa compreensão, que eles não conseguem ter a compreensão de termos complexos, né? Que o termo que não quer dizer exatamente aquilo, são termos interpretativos, né? Gostariam de complementar algo mais? Bom, gostaria de complementar sobre a questão do processamento sensorial, né? Nós, pessoas típicas, a gente consegue focar em um ou outro estímulo. Por exemplo, o som, a imagem, eu consigo diferenciar. O autista, ele recebe todos os estímulos ao mesmo tempo, então ele tem essa dificuldade de diferenciar um ou outro, ele não consegue, na verdade, fazer essa diferenciação. Então, é onde desencadeia algumas crises, né? Ele está recebendo muitos estímulos ao mesmo tempo, então ele começa a ficar nervoso, é uma válvula de escape para ele, o choro, os movimentos estereotipados. Ele se desorganiza, né? Na verdade, com todas essas informações, ele acaba se desorganizando, porque a gente consegue separar, consegue ouvir e conversar ao mesmo tempo. Não, ele não. Quando tem todos esses estímulos, ele não consegue. E pensando que eles são hiper estimulados, né? Bem mais do que a gente consegue ter essa concentração e eles não, essa informação. Isso acaba desorganizando e aí onde desencadeia as crises mesmo. Os movimentos, estereotipados. Sim. Inclusive até, por exemplo, em festas de aniversário, quando acontece o parabéns, que eles ficam extremamente agitados, né? Eufóricos, né? Por quê? Porque esses sons é muito intenso, né? Então, por exemplo, o parabéns, as crianças aqui falando, a bexiga estourando. Então, para ele, todos esses sons é muito mais intenso do que o que uma pessoa típica ouve, né? Sim, com certeza. Obrigada, pessoal. Gostaria muito de agradecer. Nós vamos fazer um próximo programa com o mesmo tema, para que nós possamos complementar. Nós temos ainda vários assuntos para falar sobre o autismo. Muito obrigada. Até o próximo programa. Até.